Olá, meus amados, nós estamos de volta com o nosso Porções Diárias da Palavra, podendo mais uma vez compartilharmos a nossa série Caminhadas no Deserto. E com certeza o deserto tem muito para nos ensinar. Quando podemos olhar para a narrativa bíblica, como que o povo de Deus experimentou lições profundas ao atravessar pelo deserto. E serve para nós, neste tempo que nós vivemos também, como edificação, para nós, como encorajamento e uma oportunidade de crescimento espiritual. O texto de hoje está em Êxodo, capítulo 17, no versículo de número 8, nós lemos o seguinte: Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Amém. Esse é o texto, meus amados queridos, quando podemos considerar lições tão importantes para nós. A travessia do deserto, podemos perceber que é também recheada de perigos, de lutas, de enfrentamentos, de batalhas. A grande verdade é que no deserto há necessidade de lutar. Se nós podemos pensar não apenas uma questão de combate, de poder enfrentar o inimigo, mas é uma luta constante. Quando você pode entender que é uma batalha do corpo em relação ao próprio ambiente, tudo quanto tem que se enfrentar, e o povo de Deus está sendo experimentado. Deus está conduzindo o seu povo, e eles estão atravessando o deserto, e eles estão tendo que demonstrar uma confiança plena no Senhor. É interessante esse texto da batalha, porque eles estão experimentando gradativamente as ações de Deus em favor deles, como povo de Deus separado, eleito e escolhido. Eles experimentaram a questão da sede, Deus abençoou, supriu a sede que eles tiveram. Deus supriu a necessidade da fome, enviando a provisão e da mesma forma fazendo um teste para o seu povo, se eles seriam fiéis ou não na obediência do armazenamento, do recolhimento e da maneira como estariam tratando o armazenamento do maná que caía todo dia. E agora nós temos um novo episódio, quando o povo é atacado pelos amalequitas. E podemos entender que os perigos são constantes. No deserto, há perigos constantes para o povo, mas ao mesmo tempo podemos perceber que Deus está também cuidando do seu povo. Aqui nós temos a realidade de Moisés, Arão, Hur e Josué. Essa equipe, na verdade, estava à disposição de Deus. E podemos perceber o uso do bordão. Está aqui, podemos considerar a importância desse bordão, esse cajado que estava na mão de Moisés, porque a força não era de Moisés, a força não era de Josué, a força não era de Arão e Hur, mas era Deus que estava por trás, conduzindo a vitória do seu povo. Podemos perceber como que esse entrelaçamento, essa ação mútua da equipe, ela se torna importante para nós, porque Moisés foi para o monte com Arão e Hur para interceder diante de Deus. E
Na frente da batalha, lá no combate, estava Josué com os outros homens de Israel. Devemos considerar que neste tempo que nós enfrentamos também as nossas batalhas e lutas, a importância da intercessão, a importância de nós estarmos unidos como povo de Deus, para nós também estarmos nos ajudando mutuamente. Devemos considerar que a oração é um fator importantíssimo para nós ultrapassarmos as nossas lutas, ultrapassarmos os perigos, termos a condição de enfrentar as nossas batalhas. Sabemos também que nós não estamos sozinhos, não é? Não estamos sozinhos, primeiro, porque Deus está conosco, e segundo, porque nós temos uma grande família que é o povo de Deus. Então, há uma interdependência. Moisés, Arão e Hur estavam no monte, estavam fazendo a parte que lhes cabia. Josué estava com os outros homens, também fazendo a parte que lhes cabia. E é muito importante para nós, em que, através da ação de Moisés, estar no monte, buscando a Deus, nós vemos que existe diretamente uma ação direta na vida de Josué e dos homens, em que eles venceram e triunfaram. Eles alcançaram uma grande vitória. Devemos então entender que no meio das nossas batalhas e lutas, mesmo que aparentemente para muitas pessoas seja algo tão insignificante, mas através da sua oração você pode abençoar a sua família, você pode abençoar pessoas do seu convívio, você pode abençoar pessoas que você não conheça, mas que você está intercedendo, orando e clamando a Deus por ela. Então, pense nisso, não é que nós estejamos também buscando a Deus, buscando a presença de Deus, clamando ao Senhor pelos nossos irmãos, para que tenham condição de enfrentar as suas batalhas e saírem também vencedores e triunfantes. Neste tempo de pandemia, nós estamos orando uns pelos outros, nós estamos buscando a Deus, estamos pedindo ao Senhor para que guarde, proteja, abençoe, e aqueles que foram contaminados também que sejam restaurados, recuperados, e cremos no poder da oração, da intercessão, e assim então devemos fazer. Quero convidar você, vamos juntos orar, e eu quero convidar você para colocar diante de Deus a sua questão, a sua vida, o nome de alguém que você ama e que está enfrentando uma batalha, uma luta, né, seja em qual área for, né, que você coloque diante de Deus, porque muitas são as nossas lutas e batalhas, mas nós sabemos que em meio a todas elas, nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós queremos aqui nesta oportunidade glorificar o Teu nome, agradecer, Deus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, através desta experiência específica lá no passado, quando o Teu povo estava atravessando o deserto e teve que enfrentar as batalhas, as lutas, os perigos do deserto, mas o Senhor estava ali com o seu povo. Obrigado, Deus, porque através também da vida de Moisés, Arão e Hur, Josué, podemos, Deus, aprender a importância, Deus, de estarmos unidos, mesmo, Deus, no meio da adversidade, mesmo, Deus, num tempo, Deus, difícil, mas nós estarmos unidos e voltados para o Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que nos encoraja, que nos fortalece, que nos auxilia, que nos ajuda na nossa caminhada. E em meio, Deus, às nossas lutas deste tempo, Deus, que o Senhor nos ajude também. Deus, sabemos que muitos estão enfrentando, Deus, lutas tão grandes, que aparentemente já estão achando que não terão condição de vencer, mas que o Senhor os abençoe, os ajude. Abençoa, Deus, o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa os meus irmãos, Deus. Peço que seja conosco, no nome do Teu Filho Jesus, que é o nosso Salvador e Senhor. Amém. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe. Fique na paz.